Nossa, mano, é a coisa, mano, é a coisa mais absurda que vocês vão ver, mano. É sério, mano, é muito absurdo. E eu não quero deixar isso só pra mim, mano. Se vocês não conhecem esse canal, cara, vocês estão perdendo muito. É muito bom esse canal, mano, muito bom. Cara, ó. Não, vocês estão preparados pra assistir a coisa mais absurda que já aconteceu na história dessa humanidade, mano. Não. Só assiste, mano, só assiste o que aconteceu com essa mulher, mano. O que aconteceu com essa mulher, mano? Eu nunca nem vi, nunca vi. Ah, mano. Não. Ô, olha pra mim. O que vocês acham que vai acontecer? É caso de assassinato, essas coisas que ela conta, mano. Mas o que aconteceu com essa mulher, mano? Nunca que eu ia acreditar que ia acontecer isso na vida real, mano. Nunca. Acredita em mim, mano. Eu fiquei embasbacado com isso. Vamos De lá. 2011, Ó, a gente vai reagir em 1, 2 e 3, só pra não perder o costume. Kirata Assi, uma mulher de... Na primavera de 2011, Kirata Assi, uma mulher de 30 e poucos anos, decide viajar com as suas melhores amigas de Londres, onde elas moravam, até Brighton, que era outra cidade no Reino Unido. O objetivo delas era um só: se divertir. Em uma das suas noites em Brighton, Kirata e as suas amigas decidem sair para uma balada. Elas passaram a noite inteira dançando, virando shots de tequila, até que mais ou menos 1h da manhã, ela repara num homem de turbante entrando no recinto. O turbante é um traje indiano. Aí, ó, o que vocês acham que vai acontecer, mano? Ó, ela tá numa balada, ela vê um cara de turbante entrando, entendeu? O que você acha que vai acontecer? Mano, eu aposto 10 mil conto, não tem como ninguém que nunca assistiu esse vídeo acertar o que acontece, mano. É um caso absurdo que eu vou te falar, mano. Repara num homem de turbante entrando no recinto. O turbante é um traje indiano que pode ter muitos significados. Já olha o Bobzinho, como aí. Alguns homens usam em eventos especiais, como casamentos. Outros da religião Sikh usam porque tem valor religioso. A Kirat mesmo tinha origens indianas e ela era Sikh, então esse adereço chamou a sua atenção. O homem de turbante era muito elegante, bonito e familiar para Kirat. Depois de alguns segundos o encarando, ela finalmente o reconhece. É o Bob. O Bob não era apenas um conhecido ou colega de trabalho, era um amigo da família da Kirat e os dois conversavam por mensagem todas as semanas, pelo menos nesses últimos 5 Mano, até aí normal, né? Até aí normal. Ela vai numa balada, vê um cara de turbante entrando, reconhece que é um Bob, um amigo conhecido, mano. A partir daqui, o absurdo que vai acontecer, mano. Vocês não acreditam, mano. Calma aí, qual o comentário que você falou pra mim, me lê? Olha o meu comentário lá em cima, Tabs. Trollface. Não sei, mas não é mobile, só isso eu sei. Mas não sei se é na Play Store ou algo do tipo. Manda de novo, que eu já tiro uma print e já vejo depois. Pra próxima live a gente já ficar preparado. Vamos lá? 6 meses. Kirat então fala para suas amigas: eu conheço aquele homem, vou lá falar com ele. E vai andando até o canto da balada onde o Bob tá conversando com seus amigos. Ela chega perto, dá um tapinha no ombro dele e fala: oi, Bob! O Bob vira e cumprimenta a Kirat com um olhar um pouco confuso. Ele não é grosso, mas ele também não parecia estar tão eufórico de estar encontrando uma amiga tão próxima e tão querida dele. A Kirat tenta emplacar uma conversa naquela balada bem barulhenta, mas o Bob simplesmente parecia não reconhecê-la. Ele ficava repetindo: desculpa, eu não lembro, eu não te reconheço. E como parecia que ele tinha bebido, a Kirat pensou: é isso, ele deve estar bêbado, então não me reconheceu de cara. Também tem o fato de que a balada estava bem escura. Mano, e que olha os esse dois absurdo. nunca tinham se conhecido pessoalmente, porque eles eram amigos de internet. Mesmo sendo uma coisa à distância, os dois eram tão próximos que falavam de tudo o que se passava na vida deles, todos os detalhes mais íntimos, riam juntos, choravam juntos. Eles tinham realmente uma conexão profunda. Então era estranho que o Bob não tivesse a reconhecido. A Kirat não quis constrangê-lo, então ela simplesmente se despediu e voltou pro seu grupo de amigas. E esse momento amizades foi o maior erro da vida da Kirat. Mano, aí, ó, aí começa. O que vocês acham que aconteceu? Fala a verdade. Mano, só nesse comecinho, o que vocês acham que aconteceu, mano? Não, mano, é um absurdo isso que aconteceu, que eu fiquei embasbacado, mano. Cara. Ó, pelo comentário, ó, namorou um desconhecido por 10 anos, o golpe do catfish mais longo da história. Acho que sei lá, mano. Mano, essa história é um absurdo, mano. Até, cara, mais pra frente vocês vão ver que até um detetive não conseguiu descobrir o que tá acontecendo aqui, mano. Mano, vamos continuar.
Kirat. Isso porque quase 10 anos depois, a Kirat estaria no quintal da casa do Bob, chorando e gritando, descobrindo que a sua vida inteira, nos últimos 10 anos, tinha sido uma mentira. Que aquele Bob que a Kirat se encontrou na balada... Mano, essa mina sabe fazer marketing, mano. Essa aí é boa. Mano, ela é muito boa não era o em contar a mesmo história. Bob que ela conversava todos os dias. Ela foi vítima do golpe de catfish mais elaborado e mais longo da história. Ou seja, alguém roubou a identidade do Bob real e fingiu ser ele pra destruir a vida da Kirat por mais de uma década. No final desse vídeo eu vou contar pra vocês quem foi e vocês vão ficar chocados. Esse caso é absolutamente insano, então aqui vamos nós. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube falando sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, tomando um cafezinho gelado. Às vezes, esse caso que não aconteceu na Ásia, mas envolve descendentes. Eu sei que é estranho tomar um cafezinho gelado, mas ninguém é perfeito, né? Vamos lá. De asiáticos. Mas antes de falar sobre o caso de hoje, vocês sabem que eu amo podcasts, né? Principalmente esses podcasts investigativos, como era só a introdução, não. Normalmente cara, eles essa têm vários episódios, cada absurdo. um contando uma parte da história. E como eu sou uma pessoa que também escreve roteiros aqui pra vocês, ela eu sei toma, que ela é uma habilidade imensa saber estruturar ultimamente ela não tá roteiros tomando, mas antigamente ela dessa forma, tomava de o forma cafezinho dela. envolvente. Porque você tem que, entre aspas, saber vender o porquê que Mostra o seu aí, carai. público precisa assistir ou ouvir até o final. Mesmo sendo horas e horas de conteúdo e tendo que inserir algumas propagandas no meio, que é a forma que a gente consegue manter esse conteúdo todas as semanas. Eu me inspiro muito nesse tipo de roteiro e é por isso que o patrocinador dessa porção O jabá do vídeo dela, o jabá dela. Tem a que ter um EBAC é uma jabazinho, né? instituição de ensino que oferece mais de 150 cursos online para você assistir onde e quando você quiser. Entre eles, vários cursos de marketing e audiovisual que podem te ajudar a estruturar textos de forma mais persuasiva. Por exemplo, nós temos esse curso de copywriting, que te ensina as principais técnicas de criação de textos publicitários. E o que exatamente você aprende nesse curso? Você aprende a utilizar a linguagem persuasiva para criar roteiros que atraiam Cara, tem que ter o jabá dela, mano. É triste eu pular a parte de jabá dela. Eu vou reagir o vídeo dela, eu não vou deixar ela contar a história dela. Aí é chato, mano. É coisa rápida, daqui a pouco acaba. Mais voltado para textos publicitários, mas eu como publicitária acho importante qualquer pessoa que tá criando conteúdo na internet saber as regras básicas de persuasão quando você tá estruturando um roteiro. Mas a EBAC também oferece vários outros cursos que cara, podem ser... uma coisa que eu sou acostumado a assistir vídeo em 2x, tá ligado? Pra mim tá muito devagar. Então se tiver devagar pra vocês, a gente pode aumentar pelo menos 1,5 pra deixar... Porque, mano, é 30 minutos, tá ligado? Se a gente ouvir 30 minutos vai ser difícil. Muito interessantes para alguém que tá querendo criar conteúdos um pouco mais envolventes nas redes sociais. Como, por exemplo, esse de roteirista e esse de marketing digital. Usando o meu cupom Cafezinho Maio, você ganha R$200 1.2, de vamos lá, desconto então. em todos os cursos, mas é por tempo limitado. Dá uma olhadinha no link que vai estar na minha descrição para ver se algum desses cursos te interessa. Aí já ficou melhor, hein? Aí já ficou melhor. Já ficou mais dinâmico. Moda, games, negócios, etc. Lembrando que a EBAC oferece várias Ó, o opções jabá já tá de acabando, eu acho que é 10 segundinhos já. parcelamento de até 24 vezes no boleto para você começar a estudar agora. Aí, Muito obrigada, EBAC, por tornar esse vídeo possível. Acabou, Bobzinho, acabou. Kirat e o Bob se conheceram. As informações que eu vou trazer agora foram todas contadas pela própria Kirat em um podcast investigativo. Cara, olha o absurdo, mano. Olha o absurdo. Em 2010. Naquela época, Kirat era uma mulher de sucesso, trabalhava como apresentadora de um programa no Desi Radio, que é uma das estações de rádio mais importantes para a comunidade indiana no Reino Unido. A Kirat tinha o trabalho perfeito porque ela sempre foi extremamente comunicativa. E ela ainda tinha o sonho de crescer ainda mais no mundo do entretenimento. Afinal de contas, ela tinha apenas 30 anos e já tinha conquistado muita coisa. Daí, em 2010, ela acaba recebendo uma mensagem no Facebook de um homem chamado Bob, contando nessa mensagem que o irmão dele, JJ, tinha falecido e agradecendo a Kirat por ter sido tão carinhosa com ele. Mas quem era JJ? A Kirat tinha uma prima de segundo grau chamada Simran. Naquela época, a Simran tinha 17 anos e namorava com esse tal de JJ. O relacionamento deles era entendendo, instável, eles sempre terminavam e voltavam. Então, em um desses términos, o JJ mandou uma mensagem para Kirat, que era mais de 10 anos mais velha, perguntando como ele poderia se reaproximar da Simran, reconquistar a sua ex-namorada. E aí os dois começaram a se corresponder como se a Kirat fosse, tipo, uma mentora, uma irmã mais velha pro JJ. Só que aí, em 2010, ela recebe a notícia que o JJ tinha sofrido de uma reação alérgica terrível aí começa. E que ele tinha falecido. O Bob, então, era o irmão mais velho desse JJ. E como a Kirat sempre foi uma pessoa Você entendeu, né, ó? A personagem principal, eu esqueci o nome, não vou lembrar o nome, é Shiran, eu acho? Não. Ela tem uma prima, e essa prima tinha um namorado. O namorado terminou com a prima dela.
Ele, pra tentar reatar, ele fala com a personagem principal, pedindo dicas, até que depois ele morre, eu acho. E o Bob, que é irmão desse namorado, entendeu? Até aí tá de boa, vamos lá. Com o irmão dele, que é o JJ, né? O Bob resolveu entrar em contato pra agradecer. A Kirat já tinha escutado falar do Bob, porque os dois pertenciam à comunidade Sikh morando no Reino Unido. Eles tinham familiares que se conheciam e era uma comunidade toda muito próxima. Então, ela não suspeitou em momento nenhum que fosse o verdadeiro Bob. Sem contar que a página do Facebook do Bob parecia muito comum. Ele tinha vários amigos, muitos deles amigos em comum com a Kirat. E ele tinha fotos em vários lugares que a própria Kirat já tinha frequentado. Então, automaticamente, ela confiou no Bob. O Bob era um cardiologista muito bonito, muito bem sucedido. Só que naquela época, o relacionamento dos dois ainda não era romântico, até porque o Bob tinha uma esposa. Os dois começaram a conversar pelo Messenger no Facebook, mas era mais o Bob desabafando sobre a perda do seu irmão, ou desabafando sobre problemas, e não era como se fosse uma comunicação constante entre os dois. Era mais assim, o Bob mandando um textão de atualizações e desabafos, e a Kirat respondia algumas horas, alguns dias depois, com outro textão. Nos próximos meses, o Bob começou a se abrir cada vez mais com a Kirat, e falando sobre o seu relacionamento, falando que ele estava esperando um bebê, e ele até chegou a discutir os nomes possíveis que ele daria pro seu filho com a Kirat, o que ela achou um pouco estranho, porque ela achava que ela não tinha toda essa intimidade pra ficar dando palpite sobre o nome do filho dele. E a esposa dele também aí que você vê que alguma coisa tá errada. Normal, o casal ficava postando fotos juntos e eles até postaram foto do dia em que o filho dos dois nasceu. Mas depois de um tempo parece que o casamento dos dois não tava dando muito certo e a Kirat mesmo tinha um namorado naquela época e as coisas também não estavam dando certo no relacionamento aí dela. começa. Então isso aproximou muito a Kirat e o Bob, que eles ficavam meio que desabafando sobre o relacionamento deles. Foi ali, depois de uns 5, 6 meses de conversa, que a Kirat avistou o Bob naquela balada em Brighton e ele não a reconheceu. Agora que vocês têm todo esse contexto, vocês não acham ainda mais estranho que o Bob não tenha reconhecido a Kirat, que era uma mulher que ele estava confiando os seus maiores e mais íntimos segredos durante todos esses meses? Tipo, ele até discutiu qual seria o nome do filho dele. Talvez ela tivesse insistido um pouco mais pro Bob lembrar quem ela era, ou talvez se ela tivesse mostrado as mensagens que os dois supostamente trocaram pelo Facebook, talvez ela não tivesse acabado com a vida inteira destruída 10 anos depois. Talvez ela descobrisse que aquela pessoa que ela tava conversando pelo Messenger não era o Bob que ela encontrou na balada, mas sim um fake. Um catfish é alguém que finge ser uma outra pessoa usando fotos de perfil falso pra conseguir atenção, pra fazer bullying ou pra fingir um romance ou amizade com alguém. Ou seja, eu preciso que vocês entendam aqui que o Bob é uma pessoa real. Aquele homem que tava na balada realmente tinha aquele rosto, realmente se chamava Bob, mas não era a mesma pessoa que tava conversando com a Kirat por mensagem. Aquilo era outra pessoa se passando por ele, ok? Mano, Depois esse absurdo é incrível, o Bob das mensagens começou a se comunicar com a Kirat cada vez menos. Talvez porque ela tenha comentado que viu ele na vida real e aí a pessoa por trás das mensagens tenha se assustado. Mas não era como se eles tivessem cortado a comunicação totalmente. De vez em quando, ela via atualizações do Bob no Facebook, ela descobriu que ele tinha se mudado, que ele tinha se divorciado da sua antiga esposa e que se casou com uma nova esposa. Inclusive, ela tinha sido até convidada para o casamento, mas como eles não eram mais tão próximos, ela não foi. Os dois passaram mais ou menos uns 2 anos sem se falar muito, até que em 2013, quando ela estava no meio do trabalho, ela vê um post chocante no Facebook. Uma amiga em comum da Kirat e do Bob tinha postado que o Bob viajou até o Quênia para visitar alguns familiares e que lá ele tinha levado um tiro. O post até incluía uma foto que parecia ser o Bob gravemente ferido e o post tinha várias curtidas e comentários de pessoas conhecidas dos dois. A prima da Kirat, que é a Simran, ela também estava no Quênia naquela época e confirmou essa história pra Kirat, então ela acreditava que era tudo verdade sim. O Bob entrou em coma por várias semanas e durante esse tempo a Kirat foi incluída em um grupo do Facebook com mais 39 pessoas, todos amigos, familiares do Bob, dando atualizações sobre o seu estado. A Kirat não entendia direito o que ela estava fazendo ali, porque ela não era mais tão próxima do Bob, mas ela estava acompanhando. Então durante semanas a Kirat foi interagindo com as pessoas do grupo e ficou vendo as pessoas do grupo interagindo entre si todas as horas do dia, todos os dias da semana. Até que um dia a Kirat acorda e percebe que recebeu uma mensagem do próprio Bob. Ele contou que ele finalmente tinha acordado do coma, mas que ele estava em péssimas condições, porque ele tinha praticamente perdido a sua memória. Então, a mensagem que ele enviou pra ela dizia apenas mais ou menos o seguinte: Oi, Kirat, me falaram que você era amiga do meu irmão e eu sinto que eu tenho um carinho enorme por você. Eles voltaram a se falar de vez em quando, só que a condição física do Bob só se deteriorava até que, depois de alguns dias, ele faleceu. A melhor faculdade de tecnologia do Brasil. Peraí. Graduações online. Todas aquelas 39 pessoas de amigos e familiares mais próximos do Bob começaram a fazer posts com fotos do Bob em vida, mandando condolências, e a Kirat também ficou ali um período de luto e mandou mensagens pra família. Só que isso tudo aconteceu em 2014, então como vocês
acham que o Catfish continuou enganando a Kirat por anos ainda, sendo que ele tinha matado o seu personagem principal, entre aspas, que era o Bob. Bom, mais ou menos assim. Alguns meses depois de tudo isso, aquela viúva do Bob, que era aquela sua segunda esposa, né, entrou em contato com a Kirat, dizendo que ela precisava saber de uma informação importante, que ela precisava falar com a Simran imediatamente, que era a prima da Kirat, né? Novamente, a Kirat achou muito estranho, porque os dois não eram mais próximos, fazia, tipo, 2 anos, mas tudo bem, ela ligou pra Simran. Kirat liga para a Simran e a Simran conta o plot twist mais absurdo da história. Na verdade, o Bob não estava morto, ele estava em um hospital em Nova York, porque ele estava em um programa de proteção de testemunhas lá nos Estados Unidos. Mano, essa história tá ficando muito longa. Você vai ver, mano. Isso aqui é só a ponta da iceberg, mano. Mano, essa história é um absurdo. Interrogação, 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 interrogação. Não demorou muito pra que o Bob mesmo tivesse entrado em contato com a Kirat novamente. Ele contou que ele realmente estava hospitalizado em Nova York, mas que as condições de saúde dele eram muito precárias e que a vida dele tinha virado de cabeça pra baixo. Ele tinha entrado em uma depressão profunda, principalmente porque ele tinha perdido o movimento de algumas partes do corpo. Ele ainda tinha vários problemas de saúde. Sua então esposa parecia estar se distanciando dele cada vez mais, ela não ia visitar ele no hospital. Ele também começou a beber e ter vários pensamentos suicidas. A Kirat sempre foi uma pessoa muito carinhosa, que gosta de cuidar dos outros, até quando isso se torna um problema pra ela. E dessa vez não foi diferente. Ela era praticamente a pessoa mais presente na vida do Bob, sempre pedindo pra ele se cuidar, pra parar de beber. Foi querer ser boa pessoa? Foi querer ser boa pessoa? Vai vendo, vai vendo. Tentando dar conselhos ou palavras de encorajamento pra ele. E foi então, em 2015, 4 anos depois dele ter entrado em contato com a Kirat pela primeira vez, que ele confessa o seu amor pela Kirat. Kirat também tinha sentimentos pelo Bob, então os dois começaram um relacionamento à distância. E foi aqui que as coisas realmente se intensificaram. É importante ressaltar que, naquele momento, o Bob ainda estava no hospital. Ele não podia contar pra ela qual era o hospital ou dar o nome do médico, porque ele estava naquele serviço de proteção de testemunhas. Então, por questão de segurança, ele não podia contar. Mesmo isso sendo um grande red flag, a Kirat decidiu começar, sim, um relacionamento à distância com ele. Afinal de contas, eles se conheciam há tanto tempo. Ele era conhecido de conhecidos da Kirat, eles pertenciam a uma mesma comunidade Sikh no Reino Unido, ela tinha conhecido vários amigos e familiares do Bob, pelo menos por Facebook, então ela não viu problema de continuar. E com o tempo ela acabou se apaixonando perdidamente pelo Bob. Todas as semanas, sem falta, os dois se ligavam por Skype, ficavam conversando por horas e horas, e às vezes essas ligações duravam uma noite toda e eles ouviam um ao outro dormir. Aparentemente a Kirat leu todo o livro do Harry Potter pro Bob, pra meio que distraí-lo daquela situação no hospital, ou às vezes pra fazer ele dormir. Ela leu um livro inteiro, Harry Potter. Um dia o Bob pediu ajuda pra Kirat novamente pra comprar roupas pro filho, ela deu seus palpites, e aí no dia seguinte tinham fotos do Mano, filho vai do vendo, Bob, mano, isso é só o começo, Bob. Que ele tinha conversado com a Kirat no dia anterior, assim, tudo dava muita legitimidade de que realmente o Bob existia. Os dois falavam sobre se casar, morar juntos, terem os seus próprios filhos e do Bob voltar pro Reino Unido pra morar com a Kirat. Tá, mas aí vocês devem estar se perguntando, gritando aí na casa de vocês. Mas se era um catfish por trás desse perfil do Bob, como os dois ficavam conversando por ligação? Bom, como que ele ficava? Que aparentemente não mudava em nenhuma das ligações semanais entre os dois, que era o fato de que ele não ligava a câmera e ele só falava sussurrando porque... Não, Bob, não foi assim tão rápido, não foi uma noite, foi longas noites, entendeu? Pô, senão ia ser muito rápido, ela foi lendo. E, mano, imagina você namorar uma pessoa, vai lendo, termina um livro inteiro do Harry Potter, o quanto de tempo leva, entendeu? E tipo, não é direto, você dá uma pausa, você conversa sobre outra coisa, nisso você vai criando vínculo, mano, e vai vendo, mano, isso é só o começo. Que era o fato de que ele não ligava a câmera. E ele só falava sussurrando, porque, segundo ele, o acidente que ele teve alguns anos Pode ir lá, Trofês, pode ir lá. Ele realmente tinha levado um tiro, e isso danificou as suas cordas vocais. Então é por isso que ele só conversava sussurrando. Eu sei que pode parecer pra gente que é absurdo que a Kirat tenha acreditado nessa história. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? Só aceitem a história como tá. É absurdo, mas continuem. Eu sei que eu contei as partes boas pra vocês, mas não eram tudo flores nesse relacionamento. Na verdade, o Bob foi ficando cada vez mais possessivo e manipulador com a Kirat. Com o tempo, ele foi exigindo cada vez mais dela, assim, se ela não respondesse uma mensagem na hora, ele ficava muito bravo, ele sempre queria saber onde e com quem a Kirat estava. Ela não podia mais sair com as suas amigas, ela não podia sair pra fazer a sobrancelha sem avisar pro Bob, que ele ficava ou muito bravo, ou ele tinha uma complicação de saúde de tão bravo que ele ficava. Quando os dois tinham algum tipo de discussão ou briga, chegava algum amigo ou conhecido do Bob pelo Facebook e falava pra Kirat, olha, não seja
seja tão duro com ele teve uma parada cardíaca por causa do estresse do relacionamento de vocês. Mano. Ele parecia que ele tava sempre à beira da morte, então isso amolecia o coração da Kirat, e ela só voltava e pedia desculpas. E a vida da Kirat que começou a ser prejudicada por causa disso. Por exemplo, Kirat começou a perder peso porque ela não comia, Olha, às vezes olha o Bob lá, a merda ameaçava que começando. ia atrair ela com a enfermeira se ela não fizesse exatamente o que ele queria, então ela começou a ficar muito depressiva. A Kirat começou a perder contato com todos os seus amigos, porque não podia falar com ninguém, inclusive com a sua melhor amiga, chamada Harvey, que se conheciam há muito tempo, elas pararam de se falar completamente. E ela também perdeu o emprego naquele programa de rádio, no Desi Radio, que ela era extremamente apaixonada, ela não tinha forças para se concentrar em mais nada além do Bob, porque ele exigia muito dela. Esse relacionamento abusivo durou 3 anos. 3 anos. Já faz 7. Vocês devem estar se perguntando. É. Tá, mas como 4 que no isso começo, aconteceu? Como 3 que isso agora, durou 7 tanto anos. tempo? Será que ela nunca desconfiou que estava sendo enganada? Porque era realmente tudo muito convincente. Vocês só sabem que o Bob, na verdade, era um catfish porque eu tô contando pra vocês. Mas talvez, se vocês estivessem na situação dela, vocês não reparariam nos pequenos sinais. Começava com uma mensagem aqui durante um mês, uma mensagem ali durante outra, e foi escalando pra um relacionamento abusivo. Sem contar que a Kirat conhecia vários amigos e familiares do Bob. Ela tava em grupos de família, ela tava em grupos de amigos, ela via essas pessoas interagindo no Facebook todos os dias, e toda vez que surgia alguma dúvida na cabeça dela, chegava algum amigo, algum familiar e corroborava a história do Bob. Como ela ia pensar que essas pessoas eram todas fakes? Será que eram todos falsos? Essa técnica de manipulação se chama Mano, triangulação. vai ver A nesse triangulação absurdo, mano, vai ver narcísica num é um jogo absurdo. patológico em que um manipulador usa terceiros para controlar as decisões da sua vítima. Ou seja, todos aqueles perfis de amigos e familiares do Bob davam legitimidade para a história dele. Não tinha como a Kirat pensar que tudo aquilo era uma farsa. Só que em fevereiro de 2018 as coisas se intensificaram. A Kirat acabou mandando tipo um ultimato pro Bob. Ela falou: olha, se você não vier aqui pro Reino Unido pra me ver pessoalmente, a gente vai ter que terminar. Porque ele sempre falava que ia viajar e no final das contas tinha um imprevisto e não podia mais ir. Então o Bob realmente viaja pro Reino Unido pra finalmente encontrar com a Kirat depois de 8 anos dos dois se comunicando. 8 anos. Só que mesmo depois dele pousar E ainda não em Londres, acabou, na mesma mano, não cidade onde ela acabou. tava, ele continuava dando desculpas pra não vê-la. Primeiro ele contou que a avó dele tinha ficado doente, ele precisava cuidar dela. Depois ele dizia que ele foi diagnosticado com câncer novamente, então ele estava se considerando no tratamento. Outras vezes ele falava que, ele está muito nervoso por conhecer a Kirat, ele ainda não tá preparado. E aí ele sempre tinha um infarto quando ele pensava em encontrar com ela, então ele não podia. E aí a Kirat começou a pensar que alguma coisa não estava certa. Agora, ela não desconfiava agora. de que o Bob era um catfish, mas ela sabia que ele estava enganando ela de certa forma. Então em um dia ela ficou tão chateada que ela decidiu ir até o hotel onde ele dizia estar hospedado. E quando ela chegou na recepção, a pessoa da recepção disse que não tinha nenhum hóspede com o nome do Agora, Bob né? ali. Ela ficou muito magoada. Depois de 8 pensando anos, né, que ele Bobzinho? novamente estava mentindo pra ela. Mais tarde, ela tentou tirar satisfações com o Bob por Facebook, só que aí o Bob falou que, na verdade, ele realmente tinha mentido pra ela, porque ele não estava pronto pra encontrar com a Kirat, então ele Porra, tinha pior falado que é, na mano. recepção que se uma mulher com o nome dela aparecesse por lá, que era pra falar que ele não estava hospedado lá. E o problema é que a Kirat já tinha contado pra toda a sua família que o seu namorado de longa data estava no Reino Unido pela primeira vez. Então ela tava com tanta vergonha de contar pra sua família que o seu namorado de 3 anos não queria encontrar com ela, que ela mentia falando que tinha se encontrado com ele. Às vezes ela saía de casa e ficava horas fora, sei lá, dentro do carro, fingindo que tava encontrando com o Bob, mas na Nossa. verdade era mentira. Aí é E ela tava triste, se mano. Aí sentindo você. tão Aí, ó. desolada que ela decidiu contratar um investigador Aí, ó. particular. Aí Depois de um tempo, começa. esse investigador acabou descobrindo que o Bob tava mentindo pra ela, mas não que ele era um catfish. Esse O investigador profissional particular descobriu que o cara tava mentindo, mas não que era falso. Esse investigador acabou descobrindo que o Bob estava mentindo pra ela, mas não que ele era um catfish. Esse investigador descobriu que o Bob não estava hospedado em um hotel em Londres como ele falava que estava. Na verdade, ele estava em outra cidade, que era Brighton. Não sei se vocês já repararam, mas esse investigador descobriu o paradeiro do verdadeiro Bob, não do Bob Catfish. E descobriu onde ele morava, que era em Brighton. Mano, mas olha ele não descobriu isso, sobre olha o catfish. isso. Esse é o tanto que esse golpe foi complexo e muito bem elaborado. E com essa informação, a Kirat decide viajar de carro por 2 horas e meia até Brighton pra confrontar o Bob ao vivo e a cores. Ela passou a viagem toda chorando, super ansiosa, pensando no que ela falaria. Ela virou um verdadeiro fantasma da mulher alegre e sorridente que ela era antes de conhecer o Bob. Ela dirigiu até o endereço indicado pelo investigador e ela se viu na frente de uma casa comum no meio de Brighton, pronta pra confrontar o seu parceiro de 3 anos e amigo de 8. Ela bate na porta e quem abre é o
Bob. Tipo, exatamente o Bob, como ele aparentava ser. Só Mano, que ele isso parecia parece uma sketch pouco de mais comédia, saudável mano. do que ele dizia, ele tava de pé, ele não tava com nenhum equipamento médico, as cordas vocais dele estavam ok. Imediatamente a Kira começa a gritar e chorar, dizendo como você pode ter feito isso comigo. Foram 8 anos, 8 anos. E o Bob olhou de volta pra ela com uma cara confusa, sem saber o que essa completa desconhecida tava fazendo, gritando no quintal dele. A esposa do Bob então aparece na porta da casa pra ver o que tava acontecendo e era exatamente aquela tal da ex-esposa do Bob, que a Kira conhecia muito bem, que ela já tinha conversado várias vezes no Facebook antes mesmo da Kira e do Bob terem começado seu relacionamento. Nesse momento a Kira pensa, então é isso, é por isso que o Bob tá mentindo pra mim, porque ele tá me traindo com a ex dele, tá tudo explicado. E continuou gritando e chorando ali no quintal. Daí o Bob, ele fala, eu sei o que pode ter acontecido. Você deve ter me confundido com o meu irmão mais novo, JJ. Nós somos muito parecidos, as pessoas nos confundem o tempo todo. Vocês lembram do JJ, que era aquele irmão do Bob que supostamente ainda tinha não falecido acabou. em 2010? Então, o verdadeiro JJ, porque ele existe sim, e ele é realmente irmão do verdadeiro Bob. Que desgrama tá acontecendo com essa Só que a Kira história? não sabia Mano, disso. Bobzinho, Então, vai vendo. Você tá querendo me fazer de louca? E continuou gritando com o Bob. Tipo, claro que o JJ está morto. Só que o que mais assustava o verdadeiro Bob e a sua esposa é que a Kira parecia saber vários detalhes da vida deles. Ela sabia os seus nomes, o nome do seu filho, conhecia conhecidos em comum e até sabia coisas que aconteceu na vida deles. Então, eles ficaram muito espantados. Só que o Bob jurava de pé junto que ele não conhecia essa moça e a sua esposa acreditou. Então, a Kira tira o seu celular do bolso e mostra que ela tinha o contato do Bob. E a pessoa que aparecia ali realmente era o Bob, tinha a foto dele e tal, mas não era o mesmo número do Bob real. Mesmo assim, a Kira não acreditava. Pode ser que ele tivesse vários celulares, vários chips. Como poderia a Kira acreditar que aquele relacionamento que ela teve nos últimos 8 anos era uma farsa? Até que, subitamente, a Kira recebe uma ligação no celular. Quem tava ligando era o Bob. E não era o... Mano, você tá vendo o absurdo, mano. O absurdo dessa história é incrível, mano. E essa merda aconteceu na vida real. Mano, se fosse um filme, eu ia assistir e falar, muito forçado. Mano, aconteceu mesmo. Mano, Kira recebe uma ligação no celular. Quem tava ligando era o Bob. E não era o Bob que tava bem na frente dela. Gente, parece um filme. Parece um filme. É mais absurdo do que um filme. Mesmo assim, a Kira pensava que era a esposa ligando pra ela de outro cômodo, de outro celular. Ela pensou que os dois estavam juntos nessa mentira e ela ameaçou. Eu vou ligar pra Simran agora mesmo pra esclarecer essa situação. A Simran, que era a prima da Kira, era a pessoa que ela mais conversava sobre o Bob, que conhecia ele na vida real, que falava com ele o tempo todo. E aí, o Bob real tem uma realização. Eu conheço uma Simran. Existe uma Simran que namorou com meu irmão JJ alguns anos atrás. Mano. Introducing the English Você tá test vendo isso, designed for Bobzinho? you. Não, mano. Convenient, Não, fast, eu não É acredito. essa Simran. E era a mesma Simran. Daí a Kira liga pra Simran e ela fala, ai, o Bob tava mentindo pra mim esse tempo todo. E a Simran fala, meu Deus, eu não acredito que ele estava mentindo pra você durante esse tempo todo. É provavelmente porque ele tava te traindo. E depois o Bob conversa com a Simran no mesmo telefone e fala, quem é essa maluca que tá na minha porta? E a Simran responde, essa aí é minha prima, ela está um pouco confusa agora, mas eu vou conversar com ela. A Kira volta pra casa chorando muito, quase sem conseguir enxergar pra onde é que ela tava indo. E assim que ela chega, ela vai pra uma delegacia de polícia fazer um BO juntamente com a Simran. E ao mesmo tempo, em Brighton, o Bob real e a sua esposa ele pensa também que era um vão pra uma stalker, pô. delegacia fazer BO. Kira pensa que o seu mundo tinha desabado porque o seu namorado da época tinha Dolinho, né? atraído. Dolinho Mal salvou. sabia ela que a situação era muito pior. No dia seguinte, a Simran tinha muito pior. Mal sabia ela que a situação era Muito pior. No dia seguinte, a Simran tinha marcado de ir na casa da Kirat para as duas conversarem, chorarem, desabafarem. E aí a Kirat vê a Simran chegando ali na porta da casa dela, juntamente com seu irmão, só que ela não sai prontamente. Lá da janela da casa da Kirat, ela vê a Simran e o irmão dela brigando ali no carro, como se eles estivessem discutindo, e ela sente uma sensação terrível no estômago. Ela pensa, alguma coisa não tá certa. Quando a Simran finalmente sai do carro e entra na casa, a Kira pergunta, tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa de errada? Você tem alguma atualização do Bob? E a Simran fala que precisa conversar com ela. Ela diz, eu preciso falar uma coisa pra você. Fui eu. Eu sou o Bob. O Bob sou eu. Você tá vendo a história? Mano, você tá vendo essa história, cara? Não. Não consigo pra você. Fui eu. Eu sou o Bob. O Bob sou eu. Kirat não conseguia entender essa situação. Ela falou, só pode ser brincadeira. O Bob tá te ameaçando pra falar esse tipo de coisa? E a Simran respondeu, não. Sou eu. Tá, mas e a esposa do Bob? Mano. Pra falar esse tipo de coisa? E a Simran respondeu, não. Sou eu. Tá, mas e a esposa do Bob?
Era ela, era a Simran. Ah, mas e os 60 e poucos amigos e familiares que interagiram com ela durante 8 anos? Era a Simran também, Mano, 60! amigos e familiares. Mano, toda do Bob. 60! Era ela, era a Simran. Ah, mas e os 60 e poucos amigos e familiares que interagiram com ela? 60 e poucos! Ela durante 8 anos. 8 Era anos. a Simran também, criando e alimentando mais de 60 perfis falsos que postavam regularmente nas suas redes sociais, que interagiam entre si durante 8 anos. 8 anos. E quem passava horas e 8 horas conversando no anos. Skype, às vezes até escutando um ao outro dormir, era a Simran, que começou toda essa falcatrua quando ela tinha apenas 17 e 18 anos. O Bob existia, mas não era aquela pessoa que conversou com a Kirat todo esse tempo. E todas aquelas pessoas também eram pessoas reais que viviam na vida do Bob real. Mas os perfis eram falsos. O mundo acabou pra Kirat ali. Ela nunca mais poderia confiar em outra pessoa. Mano, que Mas história vocês é devem estar se essa, perguntando, meu? Por quê? E foi Aí, exatamente ó, isso por quê? que... Não, você sabe, todo filme tem um porquê, né? Não porque o vilão fez... Ó, ou por quê? Mas vocês devem Ou estar por se quê? perguntando por quê? E foi exatamente isso que a própria Kirat se perguntou. Primeiro porque a Simran não tinha o perfil clássico de uma pessoa que cometeria um catfish. Ela não parecia ter nenhuma Se fosse eu, ia motivação matar aparente. depois de Não visitar era por moleque. dinheiro, porque ela nunca extorquiu a sua prima de nenhuma forma. A Simran também era uma mulher hétero, não parecia que o objetivo era, tipo, ter um relacionamento romântico com a sua própria prima, o que é bizarro. Tipo, a Simran já tava vivendo como adulta, tinha um bom trabalho, tinha uma ótima vida, não teve uma infância complicada. Por Por quê? quê? É uma Por quê? dúvida gigante, principalmente quando você começa a pensar que a própria Simran perdeu pelo menos 1/3 da vida dela alimentando Se a mulher perdeu 8, a que fez a merda também perdeu 8, tá ligado? Então por quê, caralho? quando você começa a pensar que a própria Simran perdeu pelo menos 1/3 da vida dela alimentando essa mentira. Porque durante 8 anos, a Simran mesmo também não teve vida. Na verdade, ela deve ter perdido ainda mais tempo que a própria Kirat, porque ela passava tempo Nos alimentando 60, todos esses 60 perfis de conteúdo, se comunicando todos os dias com a Kirat, e aquelas horas e horas no Skype. Inclusive, frequentemente, a Simran cancelava compromissos que ela tinha com amigos e tal, exatamente pra fazer essas ligações semanais por Skype com a Kirat. Então é bizarro. Parece que mesmo vendo o mundo da sua prima desabando bem na sua frente, a Kirat Mano. falando que ela ia desmaiar, a Simran não teve Cara, muita reação. por quê, Como se mano? o Eu que ela quero saber o tivesse feito porquê. nos últimos 8 anos não tivesse sido nada. Na verdade, ela nem se desculpou. A Kirat tinha perdido o emprego, perdido amigos, perdido a chance de ter filhos, porque ela acreditava que ela estava velha demais e que agora ela precisava começar do zero pra tentar formar uma família. E a Simran estava vivendo a sua melhor vida. Ela tinha um ótimo trabalho, tinha sido promovida em um banco de sucesso, tinha vida social. E aí ela só falou pra Kirat, vacilei, nem pediu desculpas. O pior de tudo isso Mano, vacilei, foi mal. Mano, foi tudo que a mulher falou, mano. vida social. E aí ela só falou pra Kirat, vacilei. Foi mal. Nem pediu desculpas. Foi mal. O pior de tudo isso é que a Kirat foi até a polícia de Londres logo em seguida pra relatar o que tinha acontecido com ela. E catfishing não é um crime lá no Reino Unido. Aí, ó. Então tudo que o policial disse pra Kirat foi: não tem nenhum crime sendo cometido aqui. Você tem certeza que você tá bem? Como você pode ter acreditado, caído num golpe desses durante 8 anos? Como? Mano, como? Claramente culpabilizando a vítima. Que Mas era ainda Kirat. E ele a também gente não contou que a descobriu única por pessoa quê, que calma tinha aí. sido vítima de crime, nesse caso, era o Bob real que teve a sua identidade roubada. Então, ele que teria que correr atrás da justiça. Por isso, a Simran nunca chegou nem a ser questionada pela polícia. A Simran continuou a sua vida normalmente, postando fotos de viagens, postando promoções. Cadê o porquê, mano? amigos, Mano, tudo o isso porquê? Cadê o enquanto a Kirat porquê? não tinha mais nada. E o que é mais impressionante é que a Kirat acabou descobrindo que provavelmente não era o primeiro catfishing cometido pela sua prima. Não era o Parece que primeiro. alguns anos antes, uma suposta prima da Simran, chamada Nikki, entrou em contato com o JJ, que era a pessoa que ela namorava na época, dizendo que a Simran tinha se envolvido em um acidente trágico de carro, que ela tava no hospital em coma. E toda essa história parecia muito a mesma história do Bob, sabe? Que ele entrava em coma, saía em coma, que ele tinha vários problemas de Ah, saúde. não, mano. Tipo, tinha Essa vários história é um paralelos dentro dessa absurdo, história. cara. E vários dos personagens que ela utilizava pra enganar a Kirat também foram utilizados nesse primeiro esquema pra enganar o seu então namorado JJ. Em 2020, 10 anos depois do início desse golpe, a Kirat moveu uma ação civil contra a Simran. Os detalhes dessa ação não foram revelados pro público. Parece que essa ação se resolveu fora dos tribunais e um dos resultados dessa ação foi que a Simran escreveu finalmente uma carta de Aí, ó, desculpas aí, ó, pra aí, ó. Kirat. Aí, E ó, essa é uma aí, coisa ó, aí começa. Vamos descobrir o mais porquê. próxima de uma confissão que nós temos da Simran, pra entender quais foram as motivações Qual foi o dela. porquê? Nessa carta, a Simran mesmo fala que a vida dela
dela não foi nada fácil e que às vezes ela precisava de um escape pra vida dela e é por isso que ela criava histórias e personagens. Ela também conta que ela tentou parar esse golpe, digamos assim, algumas vezes e esse é o motivo pelo qual ela tratava a Kirat tão mal enquanto ela fingia ser o Bob. Sabe, era um relacionamento tão tóxico e abusivo porque, segundo a Simran, ela tava tentando fazer com que a Kirat terminasse com ela, mas esse argumento é muito difícil porque, novamente, culpabiliza a vítima e exime a Simran de qualquer responsabilidade por, né, ter mentido por anos e anos. Hoje a Kirat conta sempre que pode a sua própria história pra levantar atenção pra questão Não, de catfish. vocês entenderam por que ela fez isso? Praticamente porque ela tava entediada, tá? Ela falou, minha vida tava difícil, eu precisava de um refúgio. Ou seja, ela tava entediada. Mano, entediada. Ela cometeu um catfish por mais de 10 anos, cara. Mano, por mais de 10 anos ela fudeu com a vida de alguém porque tava entediada. Esse é o porquê. Muitas vezes não é um tema muito levado a sério. Vocês conhecem algum caso parecido com essa esse? história... Se não, se vocês acharam Essa história é a coisa mais insana que eu... Mano, nem se eu fumasse, nem se eu fosse um doido, eu ia pensar num bagulho desse, cara. Isso, mano, não. Eu assisti esse vídeo, é a segunda vez que eu tô assistindo esse vídeo, até agora eu não acredito que isso aconteceu, mano. Não acredito, mano. O pior é que eu não consigo nem imaginar um roteirista criando essa história. Mano, porque você fez isso comigo mais de 10 anos, você me mentiu, criou mais de 60 rede social pra fazer essa história pra ser real. Tava entediado. Eu tava entediado, mano. Não, mano, não tem como uma história dessa, mano, ter acontecido, mano. Ela leu a report. Oi, Otávio, fala, Miguel. Bobzinho, mano, você viu essa história junto comigo, mano. Cara... Essa história é insana, cara. Ô, Bob, não foi você não, né? O cara ali se chama Bob. Você também é Bob. Eu acho que não foi você não, né? Foi você? Tô sem nada pra fazer. Palavras da... Não, mano. Cara. O pior é que eu penso tanto de tempo que a que deu o golpe... Perdeu, caralho. Ela perdeu mais de 10 anos, cara. Não... Essa história, quanto mais você pensa nela, mais absurdo se torna, cara. Mais absurdo se torna. Ele é Bob. Ele é com B e Y. Eu sou... entendeu. Cara, essa história é um bagulho que vai passar mais de 10 anos e eu não vou acreditar nessa história, mano. Eu não vou engolir, né? Eu não vou engolir uma história dessa, cara. Isso tem que ser um filme. Cara, Disney, Hollywood tá perdendo, mano. Essa história é magnífica, cara. Magnífica.